A família, de modo geral, tem sido alvo de ênfase tanto do mundo secular quanto do mundo cristão e evangélico. Hoje há uma preocupação com a deterioração da vida familiar. Existe uma estrutura para a família, dentro da vontade de Deus, revelada na sua palavra, que impede essa deterioração. A realidade é que, no nosso país em especial, muitas famílias têm se distanciado muito dos padrões divinos, levando à deterioração dos valores cristãos. A família brasileira está encurralada por crises medonhas. Há uma orquestração perversa contra essa instituição divina, com o propósito de solapar seus alicerces e desconstruir seus valores. A pós-modernidade está firmada sobre o tripé: a pluralização, privatização e a secularização. A pluralização diz que há muitas ideias, muitos valores, muitas crenças. Não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo. Já a privatização diz que nossas escolhas são soberanas e cada um tem sua própria verdade. A secularização, por sua vez, coloca Deus na lateral da vida e o reduz apenas aos recintos sagrados. A família está nesse fogo cruzado. Caminha nessa estrada juncada de perigos, ouvindo muitas vozes, tendo à sua frente muitas bifurcações morais. Que atitude tomar? Que escolhas fazer para não perder sua identidade? Quero sugerir algumas decisões. Propósito fala de um planejamento, enquanto que objetivo fala da meta a seguir, do alvo a alcançar. Infelizmente, muitos tentam formar família sem propósito e objetivo. Algumas pessoas se casam sem propósitos corretos, segundo a vontade de Deus. Essa é a razão pela qual muitas famílias estão destruídas hoje. Alguns jovens mentalizam motivos errados para desejarem se casar ou agem inconscientemente quanto a motivos equivocados para se casarem. Eis alguns pensamentos equivocados. Não consigo ficar mais na casa dos meus pais. Estou sozinho e não tenho para onde ir. Vou me casar com ela porque tenho muita dó dela. Todos meus amigos se casaram, tenho que me casar também. Quero mostrar ao ex-pretendente que me deixou que sou capaz de exercer atração sobre outra pessoa. Casando-me, vou escapar da minha casa e daquela situação desagradável dentro da casa dos pais. Como ele se parece com o meu tio ou primo que tanto amo, provavelmente será um bom cônjuge para mim. Vou experimentar a vida conjugal e, se não for uma boa coisa, divorcio-me depois. Engravidei, não posso ficar com a fama de mãe solteira, por isso vou me casar. Não quero me casar, mas meus pais exigem para que seja estabelecida a honra da nossa família, pois estou grávida. Outros propósitos equivocados seriam de somente progredir na vida material, às vezes sacrificando a própria família, ou de apenas beneficiar o próprio casal sem importar-se em servir a Deus e ajudar ao próximo. Nesse caso, os cônjuges e demais membros da família saem totalmente fora da vontade de Deus, no sentido de que, para eles, a família não é um meio para Deus atingir sua vontade, mas sim um fim em si mesmo, para o capricho egoísta das vidas que compõem o agrupamento familiar. O propósito que Deus estabeleceu quando criou a família. Analisando a palavra de Deus, podemos verificar pelo menos 6 propósitos para os quais Deus estabeleceu a família. Os noivos que querem ser felizes no casamento devem ter esses mesmos propósitos. Primeiro, desde a fundação do mundo, ele determinou ter uma família de muitos filhos semelhantes a seu filho Jesus. Romanos 8, 29, Efésios 1, 4. Segundo, a família existe para cooperar com Deus, no seu propósito eterno, nos seus planos, na procriação e criação dos filhos, desfazer a solidão e prevalecer o companheirismo. Gênesis no capítulo 2, versículo 18 e Gênesis capítulo 1, versículo 28. Terceiro,
A família existe para os seres humanos viverem em uma vida harmônica entre os pais e filhos, filhos respeitando os pais e os pais dialogando e amando os filhos. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Quarto, a família existe para possibilitar um ambiente onde as pessoas sejam estimuladas a servir a Deus juntos, com alegria e com uma decisão muito clara, como a de Josué e sua família. Josué capítulo 24, versículo 15. Quinto, a família existe para existir a igreja, visto que a igreja é a família de Deus. Sexto, a família, segundo os moldes da palavra de Deus, existe para que, através da bênção do Senhor no lar cristão, as outras famílias que não conhecem a Deus sejam abençoadas, como foi a intenção de Deus com a família do pai da fé. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. A família existe, enfim, para cumprir todo o propósito e determinação pré-estabelecida por Deus desde o princípio. Isso para que louvássemos a Ele e tributarmos glórias a Ele. Quando esses reconhecimentos forem feitos, a família tem um prazer de ser bem-aventurada, como Deus declara no Salmo de número 128, versos 1, 3 e 6. Deus quer as famílias de seu povo tenham solidez nos relacionamentos. Nada melhor para que isto ocorra que comece com um bom namoro e um bom noivado em Cristo Jesus. Há um texto na Bíblia, no livro dos Salmos, de número 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Pedra viva, filho na fé. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmos 36, verso 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No coração da família ímpia há uma voz da transgressão, porque não há temor de Deus diante de seus olhos. Onde não há temor de Deus, implicitamente há transgressões dos padrões divinos. Em função disso, nós vemos em nosso país uma verdadeira epidemia de separações, de divórcios, de gravidez na adolescência, perda da autoridade dos pais dentro dos lares, crimes sexuais hediondos, pais alcoólatras, ausência do pai e da mãe na educação dos filhos e a desestabilização da família. Jesus expôs os seus projetos para a família. Seja feliz e bem-sucedida. Nós não podemos exigir de Deus responsabilidades para a manutenção da felicidade da família se nós não aplicarmos o plano que Ele tem para esta felicidade. Então, meus amados, filhos na fé, vamos examinar a vida de algumas famílias bíblicas e viver os seus exemplos positivos. De acordo com o que lemos no Salmo 127, se Deus não for o Senhor da casa, se os planos da família não forem os do Senhor, em vão trabalham os que a edificam. Nós, os cristãos, que valorizamos a família, temos que conhecer os princípios fundamentais de estabilidade familiar. Desde o Velho Testamento, o Senhor havia estabelecido bases familiares para o povo de Israel. Moisés, que foi o legislador do Antigo Pacto, mostrou aquilo que poderia solidificar a família e torná-la bem-sucedida. Daremos os primeiros 4 passos visando o bem-estar da família. Quais foram as áreas que Deus incumbiu Moisés de passar às famílias?
A vida em relação a Deus. Nós encontramos um texto na Bíblia, no Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem, para os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O versículo 5 passa a ser a regra de vida de uma família. Se isto não for a chave, a mola mestra, a alavanca da família, tudo será em vão. O amor de todo o coração. Este amor que Deus disse com que nós temos que amar é expresso em alguns valores. Vamos ver o primeiro valor. Toda pessoa que ama a Deus com o coração, a alma e força é uma pessoa temente a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quando se ama a Deus, dentro de uma família, há temor do Senhor. A família é sensível à voz de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 33 diz: Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Dá tu ouvidos ao Senhor. A família que ama a Deus dentro do seu lar, com todo o coração, sua força, sua alma, tem uma vida de obediência. Voltamos para o Provérbios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 8. Se buscares a sabedoria, como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Estas três áreas são fundamentais: temor a Deus, ouvido sensível para saber o que Deus está falando e uma vida de obediência. Este é o amor que precisa ser vivido e transmitido aos filhos e aos netos com autenticidade. Lê novamente Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. O perigo de não se ter esse amor no coração e, como consequência, não tê-lo na família, é que vivemos num mundo conturbado, cheio de convites enganosos dos quais só o amor de Deus pode nos proteger. Vê o que disse Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como as ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Irmão, não adianta tentar ensinar os filhos com maus exemplos. Deus quer que nós convençamos nossos filhos pela nossa honestidade, pela nossa palavra, pelo nosso amor e pelos nossos lábios puros. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esteja no teu coração a palavra de Deus, porque é do coração que procedem as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso viver voltado para Deus. Para mim, amar a Deus é levá-lo a sério, é ser obediente à sua voz e à palavra, é viver a Bíblia. E isto vai fazer com que os filhos amem o Senhor. O versículo 7 deste mesmo capítulo diz assim: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Encucar é meter na cabeça.
Provérbios, no capítulo 6, versículo 20, diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O Senhor está dizendo à igreja: vale a pena os pais inculcarem nos filhos ao deitar, ao levantar, ao andar em casa, à mesa, porque isso vai ser luz, vai ser lâmpada, instrução, disciplina, caminho da vida para os seus filhos. É preciso que a família saiba que toda a provisão vem do Senhor. Deve-se ter o hábito de dar graças a Deus pelo dinheiro, alimento, sustento e direção da família. É preciso que a família cuide da sua relação com Deus. Como a Bíblia diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É preciso compreender que a relação com a palavra deve ser absoluta. Em relação à fonte da provisão da família, vejamos Deuteronômio capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, as casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Assim, diariamente a família precisa estar em unidade. Se tu te esqueceres de que foi Deus quem te deu tudo, isto te leva à indiferença. Só o temor do Senhor nos preserva desse erro. A gratidão, irmão, é uma coisa muito linda. Ser fiel no pouco, mas quando chegares ao muito, continua sendo fiel. Todas as famílias precisam honrar a fonte de toda a bênção, o Senhor Jesus. Não tenha vergonha da tua esposa, não tenha vergonha do teu marido, nem dos teus filhos, nem de teus pais. Fala de Deus, convence-os da palavra. Muito cuidado com o que se diz, às vezes, à mesa, ao lado dos filhos. Saibas que a desgraça da família, às vezes, começa em torno da mesa. Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 25, diz assim: quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou para que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Quando teu filho te perguntar: papai, por que o Senhor é crente, dizimista e canta na igreja? Tu tens a oportunidade de mostrar a teu filho, a tua esposa ou ao teu marido qual a razão da tua vida. Então tu precisas ter um testemunho. Nós estávamos no Egito, perdidos. É preciso que a família viva por fé. Na carta aos Romanos, capítulo 1 e versículo 17, diz assim:
Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Dize a toda a tua família, vizinhança, conhecidos, que foi Deus quem te tirou do pecado e te assentou em lugares celestiais. Não tenhas vergonha do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. Dá bom testemunho sobre a bondade, sobre o amor de Deus, a fidelidade do Senhor. Eu termino, amado do Senhor, com Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. A torre forte, o Senhor, está pedindo que a igreja o ame de todo o coração, que não falte aos cultos, que não deixe de congregar, que não deixe de amar, que não deixe de ser fiel à esposa, ao marido, não deixe de ser fiel aos princípios bíblicos. Tu estás seguro, meu amado, Ele é o único Senhor, é fiel a todos nós nos momentos difíceis, nos fracassos, nas vitórias, nos momentos de aparentes derrotas ou nos de sucesso pessoal. Homem de Deus, mulher de Deus, ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com a tua força. Se tu fizeres isto, então a tua casa e a tua família estarão sendo edificadas por Deus. Nada será em vão, tudo será frutífero, bem-sucedido. Em primeiro lugar, coloque Deus acima das pessoas. Devemos amar a Deus com toda a nossa alma e de toda a nossa força. Devemos buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Para ser um discípulo de Jesus, é preciso estar disposto a deixar pai e mãe e amá-lo mais do que qualquer outra pessoa, por mais achegada que seja a nós. Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida, ou então ainda não sabemos o que é segui-lo. O que é importante destacar é que, quanto mais amamos a Deus, mais amamos nossa família e mais fortes ficam nossos relacionamentos interpessoais. A nossa relação com Deus cimenta os demais relacionamentos, colocando-os dentro de uma correta perspectiva. No mundo temos Deus, pessoas e coisas. Vivemos numa sociedade que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Devemos, porém, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas.